O acesso é o ativo mais caro do mundo. Então, não é algo que o dinheiro paga, que o dinheiro compra, né? O luxo verdadeiro é a gente ter tempo e a gente ter liberdade de escolha. E essa visão que você tem é justamente o que separa empresários bem-sucedidos, né? Você já percebeu que a maioria das pessoas olha para o próprio guarda-roupa e vê apenas despesas? Enquanto o brasileiro médio gasta fortunas para acumular passivos e parecer rico, mentes estratégicas estão transformando o desejo de exclusividade em um modelo de negócio altamente lucrativo. O luxo não é mais sobre posse desenfreada, é sobre acesso, inteligência financeira e economia circular. E mais uma vez, quem tem visão de mercado chega antes. Eu sou Abner Saab e este é o Abner Saab Talks, uma mesa de negociação executiva sobre o capital brasileiro no cenário global. Neste episódio, o papo é sobre quebrar os preconceitos do mercado AAA. Para isso, recebo Fernanda Cordeiro, que em pleno 2020, no auge de uma crise global, olhou para uma bolsa Saint Laurent no seu closet e teve a visão de um império. Ela fundou a BioBag, quebrou a barreira do mercado de luxo e provou que executivas, médicas e juízas querem exclusividade com inteligência. Atualmente, ela dita as regras do aluguel de artigos de luxo. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Abner Saab Talks. Muito obrigada, estou super feliz com o convite. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Prazer é todo meu. Fernanda, sua história me intriga bastante. É algo totalmente diferente que antes até de te conhecer eu não conhecia ainda. E gostaria de conhecer um pouco mais da sua história, quem é a Fernanda, de onde veio e como chegou até a BioBag. Muito bom. Bom, primeiro quero dizer que eu sou nordestina, sou do interior de Pernambuco e vim para São Paulo no ano de 2009. Eu fiz uma carreira corporativa, me formei em administração de empresas. Sempre que eu trabalhei no mundo dos negócios, assim, das multinacionais, eu sempre tive uma visão de um dia ter o meu negócio. Então, em 2016, eu me tornei uma distribuidora de uma operação de vendas diretas de uma empresa americana, mas em 2020, 4 anos depois, veio a pandemia. E eu lembro que o mês foi abril de 2020, Páscoa. Uma cena que me marcou muito. O mundo inteiro assistiu um vídeo do grande cantor italiano, o Andrea Bocelli, ali na frente da Catedral do Duomo, né, ali do lado da Galeria Vittorio Emanuele, cantando, fazendo um concerto e não tinha ninguém. Nem aqueles pombos que a gente está acostumado a ver estavam naquela praça. Aquela cena me chocou. Terminei de assistir, aquilo me fez pensar muito, porque um mês e meio antes eu tinha voltado de Nova York, de uma viagem a trabalho, enfim, eu falei, cara, o mundo parou com isso. Tomei um banho, fui para o meu closet e me deparei com várias peças no meu guarda-roupa, de roupas, de bolsas e acessórios de luxo que eu já tinha, e vi uma bolsa Yves Saint Laurent, que eu tinha comprado 6 meses antes. Eu fiz uma viagem para Milão em novembro de 19, e o que eu pensei? Eu falei, nossa, aquele lugar que o Andrea Bocelli estava cantando, do lado tem a loja da Vitória, a Galeria Vittorio Emanuele, tem uma loja de Yves Saint Laurent, que foi ali que eu comprei essa bolsa. Caramba, que conexão. E ali, sabe, eu fiquei pensando, eu falei, e essa bolsa eu comprei, o mês foi em novembro, então provavelmente a gente estava em abril, eu pensei, eu lembro desse evento que eu usei, tá? Devo ter usado 3 vezes essa bolsa. E se eu morrer hoje nessa pandemia, o que mais me marcou nessa viagem? Nossa, que loucura. Sabe, a bolsa, sim, me traz memória, mas o que mais me marcou foi a experiência de ter viajado, de estar com as minhas amigas naquele lugar, com meu marido, com minha filha, de ter tido aquele tempo livre e aquela liberdade de poder ir e vir. E que naquele momento o mundo inteiro estava totalmente trancado de lockdown. E o luxo verdadeiro é a gente ter tempo e a gente ter liberdade de escolha. Exato. Sabe? E aí veio naquele momento, se eu sobreviver a essa pandemia, tudo que está acontecendo, eu vou ressignificar o meu trabalho, o que eu faço, eu quero deixar um legado. E aí eu tive a ideia eu já estava pensando em parar com o meu negócio, em trabalhar com outra coisa que me desse mais liberdade de tempo, tinha muita demanda, e eu pensei,
por que não alugar e dar acesso às pessoas a usarem essas bolsas, esses acessórios, essas roupas de luxo? Por quê? Eu acredito que esse negócio é sobre sensações. Como eu me sinto quando eu saio com uma Louis Vuitton, quando eu saio com uma Chanel, com uma Saint Laurent. Então eu falei, por que não compartilhar essas sensações e transformar a forma de consumir e de consumir luxo? Então veio nesse momento. É bem interessante isso que você está comentando, porque no Brasil acabou tornando o mercado de luxo, em muitos casos, acabou se tornando ostentação. Sim. Só que o luxo não tem nada a ver com ostentação. Não. Na verdade, o luxo tem a ver com a experiência que você vai viver no dia a dia, exatamente Perfeito. o que você está comentando. Então, qual é a experiência que essa pessoa vai viver no dia que ela usar a bolsa XYZ? Que você vai proporcionar a ela essa oportunidade, né? É interessante isso. Eu sou sempre muito curioso com histórias, porque é engraçado. Negócios de sucesso, eles acabam surgindo de algo totalmente... Às vezes tem nada a ver, uma coisa que você estava assistindo um show e aí deu uma ideia de negócio no meio de uma pandemia. Enquanto muita gente estava, sei lá, com a cabeça no mundo da lua, veio um insight absurdo. Que legal. E eu lembro que quando eu comecei, a primeira pessoa que eu comentei foi com meu marido, vou fazer esse negócio. Você tá louco, ninguém vai alugar bolsa, todo mundo de lockdown, ninguém sabe se vai morrer. Aí o que eu pensei? Eu falei, mas essa pandemia vai passar. E aí eu lembro de um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Viver Não Dói. E ele dizia o seguinte, que às vezes a gente não chora porque o nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. E eu fiquei imaginando quantos casamentos foram adiados, 15 anos, festas, viagens, bodas. Então as pessoas iam ficar com uma sede imensa de voltar a ir para os eventos, a socializar, e que queriam ir bem vestidas, né? Que iriam querer voltar para o mundo de uma forma diferente, e que também a gente ia ter uma pancada na economia, porque muitos negócios, né, passaram por momentos turbulentos. Então eu falei, não, eu vou. E olha que interessante, eu tive que ser resiliente, porque eu tive a ideia desse negócio no mês de abril, as viagens começaram ali a acontecer julho, agosto, e a minha primeira cliente de fato veio em outubro. Caramba. Então eu fiquei estruturando, pensando, vendo, onde que abriu? Maldivas, onde que abriu? Tanzânia, onde que abriu? Tulum, tá, uma hora vai aparecer, e veio para Maldivas. E essa visão que você tem é justamente o que separa empresários bem-sucedidos, né? Enquanto muita gente está vendo a crise e pensando em parar, você viu a crise e falou, não, aqui é a oportunidade de fazer algo muito maior e muito grande. Isso é sensacional. Agora, você até comentou, né, do seu marido, quando você contou para ele e tal, a surpresa. O que fica muito na minha mente é como foi no início da BioBag para quebrar um pouco desse paradigma. Eu acredito que muitas mulheres, você vai saber falar muito melhor do que eu, mas talvez tenham ou tinham essa mentalidade de não, eu quero comprar, eu quero ter meu e tal. Como foi um pouco trabalhar nessa questão de alterar essa visão de que não, se você alugar faz mais sentido do que você comprar e deixar lá engessado no teu guarda-roupa? Perfeito. Eu acho que o mercado de luxo ele está muito voltado ao desejo, ao pertencimento, né? E aí, estrategicamente, eu montei uma curadoria de bolsas com edição limitada, bolsas que nem todo mundo tinha acesso, que não era só você chegar na loja e falar, eu quero comprar esse modelo de bolsa, tá aqui o dinheiro, eu vou comprar. Então, a gente investiu em peças da marca Chanel, da marca Valentino, por exemplo, Dolce & Gabbana, peças com edições limitadas. Então, o meu tipo, eu fui criando um funil onde eu fui atraindo o tipo de clientes que já conhecia, já tinha experiência com o mercado de luxo, já tinha acesso a essas marcas, mas não tinha acesso àquele determinado modelo. Então, eu quero este modelo. Aonde eu consigo? A BioBag tem. Que legal. Opa, então eu vou alugar. Então eu tive clientes que me procuraram, por exemplo, para alugar uma bolsa da Dior, que era edição limitada, que vieram somente 5 para o Brasil. Então, nomes assim de grandes empresárias brasileiras, e a BioBag, através desse negócio, eu consegui furar uma bolha e ter acesso por conta disso, por esse filtro do desejo, do pertencimento, né? Nossa, que interessante. E o que você está falando, nunca tinha parado para pensar com essa ótica. Se aplica totalmente ao que eu faço também na questão de dar o acesso às pessoas em lugares onde elas normalmente não teriam. Perfeito. E eu sempre falo isso, o acesso é o ativo mais caro do mundo, não existe. Então, não é algo que o dinheiro paga, que o dinheiro compra, né? É algo que você precisa ser ou poder para alcançar. Perfeito. Então, é bem interessante isso.
Agora, como você mesmo falou, no início você investiu nessas bolsas. Não sei hoje ainda se vocês ainda investem ou como funciona, mas, bom, acredito que, não sei se você tinha ciúme dessas peças, como foi para poder, as primeiras locações, enfim, como funciona essa questão? Muito boa essa pergunta, Abner. Eu lembro que em 2013, a primeira vez que eu comprei uma Chanel, eu conquistei, eu trabalhava numa empresa multinacional, fizeram um incentivo. Ah, você tem que bater uma meta, tá bom, eu vou bater essa meta, mas eu quero uma bolsa Chanel. Meu diretor, como assim? Eu falei, então faz tal coisa que se você conseguir, e eu ganhei. Então essa bolsa para mim foi muito mais do que ter o dinheiro e comprar, foi uma conquista. Então eu tinha ciúme dessa bolsa. Eu lembro que quando eu comprei essa bolsa a primeira vez, eu dormi com ela de tão feliz que eu falei, agora eu tenho uma Chanel 255 para levar para passear por aí. Assim, foi muito engraçado. E quando a gente estava na pandemia, eu criei um desapego. Eu sou uma pessoa que eu sou desapegada. Eu procuro ter o olhar assim, fazer as coisas de maneira intencional. E por que eu estou fazendo isso, né? Então, naquele momento de pandemia, as pessoas estavam morrendo e sendo enterradas sem roupa, num saco preto e vai embora. Verdade. Não importa o que as pessoas tinham. Então eu falei, se eu não virar uma estatística disso, eu não vou virar, eu vou ressignificar tudo. Então, a primeira vez que eu aluguei uma bolsa, inclusive, foi uma bolsa da marca Chanel, né? E eu fiquei com muito ciúme, porque ela era uma bolsa edição limitada. Então, assim, eu fui a procurar quem é essa cliente, onde ela mora, o que é que ela faz, quem é o marido dela, nananã. E enquanto essa bolsa foi e ela não voltou, meu Deus, eu dormia com aquele coração. Imagino. Mas, depois do tempo, eu fui me desapegando, fui criando os protocolos. Obviamente, a gente tem muito protocolo de segurança, assim, de cuidado, a gente assina um contrato, né? Então, eu fui me desapegando e passei a olhar as bolsas como business. Então, assim, eu tive que, em vários momentos, tomar decisões de compra, de vou comprar a bolsa dessa marca. Este modelo não é o que eu usaria, não é o meu estilo, mas é o desejo das minhas clientes. Então, eu passei a olhar como um ativo da empresa, sem apego. Então, hoje, quando eu vejo eu não tenho bolsa, todas as bolsas são da BioBag. Quando eu quero, eu alugo. Ah, você aluga? Sim, eu alugo. Por quê? Porque eu tenho uma sócia. Em 2020, eu fundei a BioBag. Em 2022, eu vendi um percentual da operação para uma sócia americana. Então, a gente tem um combinado. Quer usar bolsa, vai e aluga. Pô, que interessante. Porque, senão, toda hora eu tô com uma. Sim. Claro, às vezes eu tô numa sexta-feira à noite. Essa bolsa vai sair para locação? Não. Então, eu posso pegar e usar. Tudo bem, vou divulgar, sou a cara da marca, etc. Mas vou agora para Mônaco, passar o GP de Mônaco. Quero usar uma bolsa do acervo uma semana. Aluga. Sim. Interessante. Business. Um ponto de vista diferente. É. Legal. E hoje vocês ainda... Como está a operação hoje, né? Já 6 anos depois? Ainda é dessa forma de produtos altamente exclusivos e para pessoas selecionadas, ou é algo... qualquer pessoa pode locar? Como funciona hoje o processo? Perfeito. O mercado hoje está muito mais conhecido do que quando nós iniciamos em 2026. Então, assim, hoje a gente também tem influenciadoras que divulgam a marca, tem trabalhado na internet também. Então, a gente também tem atraído clientes que nunca tiveram esse tipo de experiência com bolsas e que têm experimentado. Logicamente, são pessoas que procuram mais bolsas clássicas, bolsas que têm mais logo. Então, assim, são perfis de clientes diferentes. A gente tem as clientes que não querem ostentar tanto, então tem marcas que não passam não passa muita logo, né? Então, por exemplo, Bottega é uma marca que os clientes querem. Mas quando você... Naturalmente, a nossa curadoria filtra aquele determinado tipo de cliente, né? Hoje a gente tem clientes, sim, que fazem parte, inclusive, do nosso clube de assinaturas. O modelo de negócio ele foi evoluindo. Então, quando a gente começou, eram bolsas próprias. Depois, a gente foi adquirindo bolsas e colocando na empresa. Hoje, a gente faz um trabalho de captação de bolsas de terceiros. Então, se você tiver uma bolsa e quiser deixar, a gente pode tanto alugar essa bolsa, quanto a gente pode também vender. Então, a gente também atua como esse mercado de second hand, que a gente pode comercializar aquela bolsa que está parada no teu acervo. E temos o clube de assinatura de bolsas, que performa super bem. A gente tem médicas, principalmente dermatologistas, que sempre estão nos congressos, né? A gente tem palestrantes, juízas, a gente tem da área jurídica, empresárias, muitas influenciadoras, Semana de Moda, por exemplo, Bomba, que fazem parte do nosso clube de assinatura de bolsas, pagam uma taxa por mês e tem aquela determinada quantidade de bolsas disponíveis, de acordo com o plano. É o Netflix das bolsas. É o Netflix das bolsas, exato. Que interessante. E agora me veio uma pergunta, né? Dentro do mercado de luxo, essas marcas grandes, por exemplo, a Chanel, a Hermès, a Bottega, por exemplo, que você citou,
elas geralmente têm certos ciúmes e certas coisas assim. Como elas enxergam essa operação da Biobag e como que é esse relacionamento? Com as marcas, né? Foi uma Sim. construção muito interessante, porque eu comecei a perceber que a gente entrega uma solução de mercado que essas marcas não fazem. O que a gente faz? A gente acaba transformando a forma de consumir. Então, na nossa narrativa, a gente diz o seguinte: você pode, antes de tomar a decisão de comprar e investir, né, numa bolsa, você pode experimentar, você pode testar. Fazer meio que um test drive, como a gente faz com o carro. Então, eu tenho clientes. Eu lembro que o ano era 2021, a gente tem uma bolsa da Prada de Swarovski, que era uma reedition, era uma edição limitada, sold out, assim, tinha que comprar antecipadamente, tendo relacionamento com a marca, chegar por encomenda, enfim. E aí nós tivemos 5 clientes que, na época, nós direcionamos para a própria marca. Eu direcionei para o meu vendedor: olha, a cliente gostou, tudo, ela quer comprar, vê se colocar ela numa lista de espera. Então, a gente meio que funcionou como uma... Né? E olha que interessante. Um hub de negócio, você traz negócio para a marca. Exato. Eu tive vendedores também que diziam: você pode alugar, não tem, mas você não quer alugar para você experimentar. Então, foi interessante esse relacionamento que a gente fez, porque as marcas começaram a entender que a gente não estava competindo, do contrário, a gente estava agregando um serviço que para eles era muito interessante. Sim. Porque se o cliente quisesse comprar, naquela época eu não comercializava. Hoje, como second hand, você gostou dessa bolsa, você pode comprar do nosso acervo, ou eu posso captar, não é, com pessoas da nossa rede e tentar conseguir esse modelo, essa marca para você. Eu quero uma 100% nova de loja nunca usada. Tudo bem, você pode ir na loja comprar. Que legal. Se tiver disponível esse modelo, né? Então, o que poderia ser uma concorrência ou algo mal visto acabou se tornando em novos negócios para a própria marca. Perfeito. Você acaba sendo um braço de negócio para a marca. Mas tudo isso, trazendo para o olhar de negócio, de visão, é como a marca e como você que está liderando a marca, você vai se posicionar. Tudo tem a ver com o seu posicionamento e com a sua narrativa. Exato. Né? Porque naturalmente as pessoas podem achar: não, mas a pessoa então não vai querer mais comprar uma bolsa só para alugar. Depende. Se dentro dela ela tiver esse desejo, ela vai comprar. Exato, né? Exato. Agora, existe alguma bolsa assim, que ela seja super, ultra, mega especial e vocês escolhem assim, quem pode realmente alugar essa bolsa? Tem. Modelos assim que são raríssimos, enfim. Tem. Nós estamos estudando agora para a gente colocar a Hermès no nosso acervo, né? A Birkin, a Kelly, por exemplo, são bolsas que são muito desejadas. Não fizemos isso por alguns protocolos de segurança, né? Porque no Brasil ainda não existe, até o momento, o mercado de seguro para essas bolsas, mas dentro do nosso acervo a gente tem uma bolsa que é uma edição limitada da Swarovski, que fizeram 5 na época, e que não é todo mundo que chega que a gente consegue dar esse acesso. Por quê? Vai usar aonde? Como é que vai ser uma bolsa mais delicada, uma bolsa feita à mão, sabe? Então, a gente realmente toma alguns cuidados. Claro, quando já é um cliente que tem histórico, tem uma relação com a gente tem um relacionamento desenvolvido, a gente entende, a gente direciona, mas a gente toma alguns cuidados. Tem alguns modelos que... Com certeza, imagino. Que não tem como abrir mão um pouco do ciúme, digamos assim. Mas a gente acaba... Tem que ser. Agora, você acabou citando essa questão do seguro, né? Bom, essa operação é uma operação cara, uma operação que, desde o início, para você começar e ter certeza do que você está fazendo, ela demanda uma certa inteligência por trás para que não ocorram problemas. E muitos empresários, eles acabam parando nessa etapa. Eles têm uma ideia muito legal, interessante, mas quando começam a se deparar com os obstáculos, decidem parar. Como que foi para você ultrapassar esses obstáculos de custos e segurança e etc, né? Nessa época, você é pioneira, então você não teve ninguém para olhar e falar assim: eu vou fazer igual. Não, você teve que criar algo da sua cabeça. Como foi isso? Eu contratei uma empresa de consultoria na época, porque eu comecei a perceber que uma empresa dentro desse modelo de locação, de clube de assinatura, de acesso à compra, atendendo em todo o território nacional, sim, nós somos a primeira empresa que fizemos isso. Então, independente do tamanho do negócio ou do segmento, uma empresa, para ela ser bem estruturada, ela precisa ter processos. Precisa ter, claro, começo, meio e fim, o que vai fazer, o que não vai fazer, criando protocolos. E, naturalmente, eu costumo comparar nas minhas consultorias de gestão, que eu também sou mentora e palestrante, eu falo: uma empresa, ela é igual um bebê.
tipo assim, ela é igual um ser humano. Ela nasce, às vezes, como um bebê, com algumas necessidades. Depois ela vai evoluindo e outras necessidades surgem. Então, a gente foi entendendo os processos, a gente foi lapidando o protocolo de segurança. Como que a Biobag hoje consegue atender em todo o território nacional? Com locação, com vendas e com assinatura de clube. Por conta dos processos e dos protocolos que a gente foi criando a quatro mãos, como empresa de consultoria e também com o nosso know-how, né? Durante 6 anos, muita coisa a gente já viu acontecer que a gente teve que ir lapidando, Sim. protocolo de segurança, né? Hoje a gente trabalha com muita coisa de reconhecimento facial, assinatura de contrato. A gente faz uma análise, um score, assim, uma análise muito criteriosa de quem está vindo ser cliente. E a gente entende que o empresário, muitas vezes, ele tem que escolher qual tipo de cliente ele quer. Eu dei alguns nãos para algumas pessoas que queriam ser cliente e eu falei, não, essa pessoa não tem perfil para ser cliente, não por uma questão de exclusão, mas comportamental, sabe? De falar, acho que aqui vai dar problema. Então, a gente foi criando os protocolos. Essa é a grande diferença entre marcas de luxo, que se posicionam no mercado de luxo, e marcas de massa. Marca de massa, ela quer trazer quanto mais gente, melhor. Né? Agora, o luxo, não. Você tem que saber quem é o seu cliente, quem você realmente quer como cliente. Né? Isso tem que fazer parte desde a estruturação inicial do negócio. Eu costumo muito falar isso. Tem pessoas que, às vezes, elas querem criar uma marca ou num determinado segmento. E depois elas querem transformar numa marca de luxo. Não existe isso. Ou você nasce sendo uma marca de luxo, ou você nasce sendo uma marca de varejo, de massa. Então, isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Então, desde o início, desde o plano de negócio inicial, você já tem que saber quem é o seu cliente, aonde você quer chegar, quem você quer que te represente, quem é a cara da sua marca. Né? Perfeito. E isso vai não só em relação ao produto, mas à experiência, né, do cliente com você, todo o processo de produto ou serviço que você está ofertando, o detalhe, como você vai construir as cores da logo, tudo comunica, né? Você que vai ser a cara da marca, como você vai se posicionar, o tipo de embalagem, o tipo de... tudo, você tem que pensar absolutamente tudo. Eu acho que são caminhos. Eu tenho que tomar uma decisão. É mercado de luxo? Luxo é luxo. Exato. Né? Eu quero mercado de massa? Mercado de massa, não tem melhor nem pior, tem posicionamento. O que você escolheu seguir isso? E eu vejo que o mercado de luxo, até puxando um gancho nessa questão da escolha do cliente, ele acaba trazendo, de vez em quando, certas barreiras, no sentido de que às vezes você tem que abrir mão, por exemplo, quando você diz não para um cliente, você está abrindo mão de um faturamento. Sim. Mas em prol da visão que você está construindo para sua marca. Então, esse não, que naquele momento pode acabar sendo doído, principalmente se você está no começo, ele vai se transformar em algo muito maior no futuro quando o seu cliente real te valorizar muito mais do que você seria valorizado lá atrás se você não tivesse dito esse não, né? Então, tem um pouco esse lado de ter que sacrificar algumas coisas em prol de algo maior no futuro, né? Tem que estar alinhado com a tua visão. Exatamente. E no início vocês começaram online, físico, hoje como está essa questão também? Nós começamos online, até porque a gente estava de lockdown, então depois a gente foi evoluindo e aí a gente montou um showroom, um espaço físico para receber as clientes. A gente começou a perceber que os clientes se sentiam mais seguros, se soubessem onde a gente estava fisicamente falando, um local para ir e para experimentar, para conhecer. E aí a gente tem um espaço físico hoje que a gente atende. A gente tem uma operação também, uma filial no Paraná, né? Com a Carolina Erosa, que lidera esse trabalho lá na operação do Paraná. E a gente, uma época, teve no Rio de Janeiro também. Nós chegamos a ter uma unidade no shopping, no Village Mall, em parceria com outra marca, e em Ipanema. Mas depois nós fomos ajustando o nosso modelo de negócios e entendemos que o nosso mercado ele é muito mais de e-commerce. Por quê? Porque bolsa, acessório, sapato, uma pashmina, um óculos, enfim, eu não tenho muita necessidade de experimentar. Não tem essa variável do tamanho, diferente quando é roupa. Então, se fosse um mercado focado só em roupas, não, eu tenho que ter um lugar que eu vou provar se o P é o P no meu corpo, se é o M. Mas hoje a gente está muito focado na parte de e-commerce, mas sim, nós temos um showroom no bairro do Itaim. Porque a posição física também influencia muito o teu posicionamento de negócios, né? E eu tive que ir aprendendo isso. Então, onde meu cliente mora, onde meu cliente frequenta, onde ele está. Então, eu tenho que estar neste raio. Exato. Então, São Paulo, por exemplo, Itaim, é onde eu tenho uma grande parte da minha carteira de clientes.
Legal. E o online você alcança qualquer lugar do mundo, Qualquer né? lugar do Você mundo. não fica presa aqui Não. em São E Paulo. isso é bem interessante porque a gente, como eu sou empresária, geralmente uma vez por ano a gente leva um grupo de empresárias para viver uma experiência de negócios em Dubai. Legal. E várias já alugam comigo, a gente já entrega aqui, ou eu já levo e entrego. Então é muito interessante que às vezes eu vou para Dubai, já entrego, ela já usa, já pego, já trago de volta. Que legal. E a gente faz todo, e pessoas que são do mundo inteiro. Então é bem interessante. O mercado é globalizado, Exato, né? exato. A gente tem que ampliar. Ah, eu tô aqui. Não, você não pode só olhar para tua cidade, para o teu bairro, para o teu estado. Você tem que ampliar. Eu penso muito, até quando eu comecei meus negócios internacionais, eu pensava assim, nossa, Deus criou um mundo tão lindo pra gente viver e pra conhecer, sabe? Por que a gente vai ficar preso em um único lugar, vivendo a mesma coisa todo dia? Seria muito chato, né? Eu vejo que Deus, na criação dele, ele já nos fez prontos para viver, para conhecer o mundo e para chegar em lugares distantes, assim. Hoje é muito fácil, imagina milhares de anos atrás que demoravam meses para você cruzar um oceano e hoje em horas. Você está do outro lado do planeta. Então, a gente tem que saber aproveitar isso e levar o nosso negócio para fora. E até falando sobre esse assunto, essas marcas que você trabalha e as bolsas, os produtos, eles são todos comercializados em euro e em dólar, né? Então, como que funciona para você dentro dessa economia que oscila bastante aqui no Brasil, né? Nossa moeda acaba tendo bastante oscilação. Como é para você gerenciar o momento de compra, o momento de venda, precificar e tudo mais? A gente foi desenvolvendo essa questão do time também. Gente, em qualquer negócio, time é tudo. E no mercado de luxo também. Por quê? Geralmente vem uma onda das bolsas que são desejadas, que são bolsas que são as hypadas do momento. Então a gente viu, por exemplo, o Balenciaga 2022, 2023 muito desejada. Depois foi uma marca que acabou se envolvendo em algumas polêmicas, o público ficou um pouquinho mais conservador de usar essa marca. Aí outras foram entrando em ascensão. Então a gente observa o comportamento não só da marca, mas de um determinado modelo. Por exemplo, Bottega. Bottega sempre tem essa... É bem posicionada, mas os modelos... A gente acabou de colocar uma peça nova no acervo, que é a Andiamo, que é a pequenininha, e é uma marca que é um modelo de bolsa que está sendo bem desejado. Outros modelos, como a Pout, que há 3, 4 anos atrás performavam bem, mas deixou de ser tanto um modelo desejo para aquele tipo de cliente que a gente atende. Então, a gente foi entendendo um pouco da vida útil da marca, do modelo, o que as influenciadoras, o que as pessoas que ditam moda estão usando, porque o pertencimento é um dos grandes pilares do mercado de luxo. Então, a gente está sempre ali de olho nessas tendências, né? Sim. E uma coisa que eu gostaria também é uma curiosidade minha, assim, né? Os seus clientes, eles são super selecionados. Sim. São pessoas que têm capital para comprar a bolsa. Sim. Mas eles preferem alugar. Sim. Para mudar esse mindset, para trazer isso para a realidade deles, com certeza você, a sua equipe, tem que estar muito preparada para poder atender esse cliente e ele sentir uma experiência como se ele estivesse comprando ou enxergar o valor naquilo ali, né? Como foi essa questão para você desenvolver esse atendimento e como é hoje para a sua equipe realmente viver essa experiência da alocação da bolsa de luxo? Muito bom. A gente tem os concierges de relacionamento que estão sempre ali prontos para atender os clientes. A gente tem tudo automatizado no site. Então, posso falar o site da empresa? Claro, fica à vontade. Então, se você que está nos assistindo quiser acessar, é www.buyubag.com.br. Vou soletrar BYUBAG. Acho que a produção vai colocar o site aí também. Mas você pode entrar e fazer todo o seu processo de locação de compras pelo site, mas tem os clientes que querem um atendimento direcionado por algum stylist ou concierge de relacionamento. E aí, como é que a gente conduz? Primeiro, a gente fala muito sobre transformar o hábito de consumo. Então, às vezes, o nosso cliente ele tem uma festa, um evento, ele quer usar uma bolsa roxa, ou uma rosa, ou uma azul, ou uma verde. Por exemplo, agora que vai ter Copa do Mundo, a gente já está com alto pico de demandas, de reservas. Então, assim, acho que outro dia estava 11 de junho. Gente, o que vai acontecer 11 de junho que está todo mundo pedindo bolsa verde? 13 de junho, o que está acontecendo? 13 de junho me parece que é o primeiro jogo do Brasil. Então, as bolsas estão locadas. Caramba, falei, meu Deus do céu, olha os sinais. Sim. Sabe, a gente vê um monte de médico, eu digo, peraí, tá tendo congresso, onde é o congresso? Por exemplo, em maio agora, a gente começou, tá no pico já de procura, porque vai ter o Festival de Cinema de Cannes. Então, a gente começa a perceber o mercado e a gente tem os calendários
Enfim, e aí o que a gente foi lapidando esse conceito de consumo com os nossos clientes? A gente foi mostrando as vantagens e benefícios de investir o seu dinheiro na locação, para que o cliente também pegue esse seu dinheiro e faça um consumo mais consciente de comprar uma bolsa se realmente ele for usar. Ah, eu quero ter uma bolsa para mim. Ok, você vai usar sempre? Se você não for usar sempre, compensa você pegar esse dinheiro, investir, e esse dinheiro que você tiver, você aluga. Ou você investir, tá bom, vamos pôr no pacote, eu vou fazer verão europeu, 30 dias fora. Então, peraí, ao invés de você comprar uma bolsa, será que não vale a pena você pegar uma experiência no restaurante que vai te criar memórias? Você ir de business e voltar de business? Você ter uma experiência no hotel 5 estrelas? Então, a gente foi mostrando, porque a gente começa a entender, para fazer algo personalizado. Desculpa, onde vai ser sua viagem? O que você pretende? Quais são os lugares? Ah, de repente esse modelo de bolsa atende ou não? Então, a gente vai participando um pouco do que é essa construção da viagem, porque o bom da festa e da viagem não é só a festa e a viagem, é a preparação que a gente faz antes, né, disso. Que legal. Então você acaba entrando até numa parte de ajudar o teu cliente a montar uma experiência ainda mais legal do que ele poderia ter. A gente sabe que esses clientes, eles têm condições, mas você está otimizando ainda mais para ele a experiência que ele pode viver em qualquer lugar do mundo. Eu acho que tudo tem a ver sobre experiência, sonho, pertencimento. Por exemplo, eu vou para Saint-Tropez no verão europeu. E aí, quando a gente tem cliente, deixa eu te passar quais são os melhores beach clubs de Saint-Tropez. Você tá indo, olha o que combina. Então, a gente já manda, por exemplo, um book look de exemplos de looks que pode compor com aquele determinado modelo de bolsa. Onde ir? Então, veja você, por exemplo, no Bagatelle, um exemplo, né? No Saint-Tropez. Então, a gente vai montando essa curadoria, que é o que a gente chama no mundo dos negócios do over delivery. Ele vem com uma necessidade de querer uma bolsa e a gente entrega mais do que uma experiência. Você é um concierge de luxo, de moda, basicamente. Perfeito. Você monta um look para a pessoa. Perfeito. E olha como isso é interessante. Eu acho que o modelo de negócios, aliás, independente do modelo de negócio que você tenha, um bom canal de aquisição de novos clientes geralmente é a recomendação. Esse meu cliente me recomenda. E era uma barreira que nós tínhamos no início. Por quê? Porque o cliente alugava a bolsa, a mulher saiu, elogiou, ai, que bolsa linda. Dificilmente a cliente vai falar, ai, obrigada, eu aluguei. Não vai falar. Mas quando a gente começou a oferecer esse tipo de serviço, olha, pega lá, porque inclusive, dependendo de para onde você está aí, eles vão te dar umas dicas de look, como montar uma mala. Então a gente começou a agregar esse tipo de experiência para o cliente, aí sim. Mas aí estavam indicando, não só porque era a questão da bolsa, a bolsa virou uma outra questão, mas que estava tudo dentro do pacote. Exato. Nossa, que sensacional. Você tem uma visão muito apurada de negócio, isso é muito legal. Mas isso vem a lapidação, né? Depois que... Sim, claro. É aquilo, é a curva de aprendizado. Você vai pegando, mas é bem interessante quando a gente entra nos detalhes de um negócio, porque realmente existem muitas coisas por trás que ninguém vê. A gente vê o que está ali na vitrine, né? Mas por trás existe toda uma ciência, digamos assim, uma matemática para que aquilo ali realmente funcione, né? Funcione. Isso é muito legal. Essa é a grande magia que eu acho do empreendedorismo, sabe? Porque você tem que se reinventar. Exato. São desafios novos, são barreiras, são situações. Então, como eu posso me reinventar e, eu não diria perpetuar, mas permanecer durante um bom tempo com a minha presença e com a reputação que eu quero ser percebido, né? Exato. Tinha um amigo, muitos anos atrás, ele falava uma frase para mim, eu não me esqueço nunca dela. Ele falava para mim assim, Abner, o difícil não é chegar, o difícil é se manter lá. Perfeito. E é algo que é totalmente verdade, né? E as pessoas, elas acham que não, eu tenho que fazer rápido para chegar. Tá, tudo bem. E quando você chegar lá, o que você vai fazer? Qual que vai ser a sua decisão? Você está preparado para chegar nesse ponto? A gente vê muita gente que às vezes acaba crescendo muito e caindo muito também, porque a pessoa não está pronta para viver aquilo ali. Então ela construiu algo sem base. Agora, quando você constrói com uma base sólida, esquece, vai vir o vento e o teu negócio vai continuar ali. Você vai aprender, as coisas vão acontecer. E é interessante. Agora, você até citou essa questão de ter acesso a essas bolsas super exclusivas. Os seus clientes também são pessoas que você não encontra em qualquer lugar, são pessoas que estão em lugares bem selecionados. Então, você que tem negócios tanto no Brasil quanto fora, trabalha com marcas internacionais, você precisa estar dentro do círculo onde essas pessoas também estão. Sim. Que dica você daria para pessoas que estão nos assistindo nesse momento e elas gostariam de criar algum negócio dentro do mercado de luxo, mas elas ainda não têm esse acesso? O que elas precisariam para
começar a construir algo dentro desse cenário e transformar o negócio delas em um negócio viável no futuro. Perfeito. Eu acho que, independente do negócio, mas pensando nesse modelo de segmento de luxo, você tem que buscar os ambientes. Então, peraí, eu preciso analisar o comportamento. Quem compra de mim? Compra por quê? O que é que consome? Então, tem alguns calendários internacionais que eu sempre trabalho a minha presença para eu entender, para observar como as pessoas se vestem, onde elas vão, o que é que elas fazem. Então, por exemplo, o Festival de Cannes, geralmente é um festival internacional que eu vou. Né? Porque meus clientes estão lá. Inclusive, a gente já fez uma operação lá em parceria com o hotel de disponibilizar bolsas para alocação para as pessoas que iam fazer o red carpet. De repente, eu quero uma bolsa e ter acesso a isso. Né? A gente fez 2024, 23 e 24, fizemos essa operação. GP de Mônaco, por exemplo. O meu cliente ele está no GP de Mônaco. Eu tenho que tomar uma decisão. Agora, há pouco, teve o GP de Miami. Tem o de Mônaco. Eu consigo estar nos dois por uma questão de agenda? Não, vou escolher, vou para Mônaco. Né? Então, assim... E acaba que é um investimento, na verdade. É um investimento. Não é, tô indo para me distrair, não. Claro. É um investimento do teu negócio. Você conhece pessoas, você faz laboratório, você faz pesquisa, Exato. Você entende, você observa o que é tendência. Então, por exemplo, eu vou para Paris. É legal você estar lá próximo da Semana de Moda. Se não puder estar durante a Semana de Moda, mas ir um pouquinho antes ou um pouquinho depois, porque já começa a respirar tudo aquilo. Então, eu lembro que em 2023 ou 2024, salvo engano, a gente participou de uma Semana de Moda em Londres. A Luísa Bruni até desfilou pra gente. Fizemos um evento, inclusive, que a gente foi homenageado por esse trabalho de sustentabilidade no Buckingham Palace, num evento que aconteceu. Aliás, desculpa, não no Buckingham Palace, deixa eu ver onde está o Big Ben, no Parlamento Britânico, no Parlamento Britânico, né, que tinha um reconhecimento awards internacional de pessoas que eram da comunidade brasileira, que atuavam na Europa, enfim, que tinham esse reconhecimento e nós fomos indicadas por uma carteira de clientes que nós temos que são brasileiras, que moram na Europa, mas que quando vêm para o Brasil consomem o nosso produto. Então, participamos desse evento, então a gente estava presente numa semana de moda. Então, é buscar estar presente nesses ambientes. Aqui em São Paulo, onde os meus clientes vão? Sabe? Então, eu tenho que frequentar. Meus clientes vão para o Latambuie, por exemplo. Então, eu tenho que ir uma vez por mês ir para o Latambuie entender. Deixa eu ver quais são as bolsas que estão aqui, quais são as joias que estão sendo usadas. Então, rapidamente, o ambiente, ele determina, Ele muda, né? Ele muda. É aquela questão, eu não vou me lembrar exatamente, mas você é a média das 5 pessoas que você convive. É exatamente isso. É fruto, Exatamente. E às vezes, Fernanda, mas eu estou começando agora no mercado, eu não tenho condições de jantar, tomar um vinho, ir nesse restaurante que é muito caro. Vai lá, pede o executivo, pede uma água... Uma água com limão, faz o investimento e vai. E outra, vá bem posicionada, assim. Porque se você trabalha com mercado de luxo, você também não pode chegar vestida de qualquer forma. Com certeza. Eu costumo sempre falar para as clientes, assim, que infelizmente ou felizmente, a nossa prática é o seguinte, as pessoas, elas julgam muito pela aparência. Fato. E muitas vezes, nós não temos uma segunda chance de causarmos uma primeira boa impressão. Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente compra, o que é? Imagem. Depois eu vejo como você fala, o que você tem de conteúdo, mas, a primeiro momento, é como você se apresenta. Exatamente. Né? Exatamente. Interessante. Eu me vejo muito, assim, na sua história. Faz muito... Que legal. Tem muita conexão, assim. Quando eu comecei também, dentro do mercado de luxo, eu sou formado em economia, não tem nada a ver com moda, não tem nada a ver outro segmento. É outro segmento, mas é algo que eu sempre fui apaixonado, nasceu comigo, né? E eu vim do nada, vim do zero, então eu queria trabalhar com esse mercado e eu fui criando as oportunidades justamente para entrar nesse mercado e começar a entender como as pessoas pensavam. O meu negócio, por exemplo, eu fiquei 1 ano só fazendo a base dele, só estruturando, estudando o que as pessoas pensavam, como funcionava, o que elas queriam de verdade. E depois de 1 ano eu falei, agora eu tenho o conhecimento necessário para realmente fazer o negócio sair. Então é bem interessante tudo que você vai falando, porque acaba se conectando bastante com a minha história, assim, com as coisas que eu já vivi até aqui. Muito bom isso que você falou, Abner, de criar a oportunidade. Eu acho que o empresário, principalmente o empresário brasileiro, eu também mentoro empresários no mundo todo, e eu vejo que essa questão da oportunidade é algo importantíssimo para o empresário entender que você precisa criar oportunidade e estar atento
a tudo que está acontecendo ao teu redor. Porque as oportunidades, às vezes, elas não chegam. Você que tem que criar. Exatamente. E aí você tem que agir com intencionalidade. Eu busco os ambientes, eu sou intencional, não interesseiro. Ser interesseiro é uma coisa, ser intencional é outra coisa. Exato. Estar nesses lugares, me posicionando e vendo, fazendo parte, né? Essa média das pessoas que eu quero estar ali junto. Exato. Agora, Fernanda, os brasileiros, empresários, às vezes no mundo inteiro eu vejo isso, eles acabam criando um negócio e eles acham que é um filho, algo que você vai levar para sempre. Como você enxerga a BioBag? É algo que você está criando para ser como se fosse um filho e você quer levar para sempre? Ou você já pensa e vislumbra no futuro uma venda, um M&A? O que você vê para o futuro da BioBag? Muito boa essa pergunta. Realmente, a BioBag, eu até brinco, eu falo, gente, meu terceiro filho é a BioBag, porque ela nasceu junto com a minha segunda filha, né? A Sofia, que nasceu numa pandemia. Então, eu brinco, eu falo que é um filho. Mas é o seguinte, filho é do mundo. Então, a gente cria filho, a gente põe no mundo filho é do mundo. Na minha visão de negócios, né, eu acho que o caminho de uma empresa são 3, naturalmente. Ou essa empresa vai ser herdada por alguém, e eu não quero dar esse peso para as minhas filhas terem que crescer e trabalhar numa coisa só porque eu fundei, só porque eu acho legal, só porque é o meu legado. Esse legado é meu. Sim. Pode ser que seja delas também ou não. Então, eu não vou deixar esse peso para elas. É uma escolha delas. É uma escolha. Quer? Bora. Mas assim, é uma empresa que pode ser herdada, é uma empresa que pode falir, porque não soube ter uma boa gestão. E a gente vê nas estatísticas que, independente se é de luxo ou não, a empresa pode falir, porque não soube ser gerenciada, ou ela pode ser vendida. Sim. E eu acho que o ápice do empresário é quando você tem um negócio e essa empresa ela é vendida. Né? A gente busca, sim, tentar captar. A gente está estruturando, inclusive, agora, revendo todo o nosso business plan, adequando algumas ações e aberturas de mercado, que já executando aquilo que a gente planejou e a gente sempre revisa. Para quê? Para a gente captar alguns investimentos para mais na frente vender, sim, quando ela tiver com um valuation ainda maior do que o que a gente tem a visão de implementar e fazer isso. Porque aí você tem o seu objetivo até onde você quer chegar e a partir daquele ponto... Sim. É bem interessante isso. Eu aprendi isso ao longo da jornada, né? Quando comecei meus negócios, eu falei, não, eu vou criar algo porque eu vou fazer, vou levar para sempre, isso, aquilo. No meio do caminho eu falei, não, calma aí. Eu acho que existe um ponto onde é o ponto que você chegou até onde você tinha que chegar com aquele negócio e a partir dali para frente faz sentido ter uma outra pessoa com uma outra visão, enfim, até para levar esse negócio mais adiante. Sim. Você vê as maiores empresas, marcas do mundo, elas passaram por transições. Isso é algo natural, é algo que tem que acontecer. Acho que até para o negócio não morrer. Perfeito. Muitas vezes você vê, até como você citou, empresas que elas acabam passando de geração em geração e chegam a um determinado ponto que ela morre ou acaba acontecendo alguma coisa porque talvez as pessoas que assumiram posteriormente não tinham aquela paixão da pessoa que fundou a empresa, que fundou a marca. E talvez se ela tivesse vendido, a pessoa que comprou, ela totalmente ela vai trabalhar justamente para que aquela empresa realmente dê lucro, para que ela realmente traga resultados positivos, então acaba motivando ela de uma forma ou outra a fazer aquela empresa dar certo. Agora, quando você fala nessa questão de heranças, etc., muitas vezes quem está assumindo o negócio não tem o mínimo interesse, não tem experiência, não tem perfil. Então, é algo que realmente a gente precisa entender, né? Criar um negócio é legal, você tem que ter o seu stop, até onde você quer chegar, até que ponto você quer estar ali. A partir daquele momento, você tem que começar a procurar investidores e pessoas que têm o interesse de comprar o seu negócio. Esse é como eu enxergo. Eu compartilho também dessa tua visão. E eu acho assim, quando eu tomei a decisão de vender uma parte da operação para minha sócia, eu pensei o seguinte, é melhor eu ter... Até vou falar com quem está me assistindo. Você que tem um negócio que pensa em vender uma parte da sua empresa, enfim, captar investidor, pensa aqui comigo, é melhor você ter 100% de um negócio deste tamanho ou eventualmente você ter 70%, 60% de um negócio maior. Então, a minha visão é sempre ampliada. Exato. Eu posso dizer, não, eu sou a única dona, eu tenho 100% disso aqui, ou eu posso falar, não, eu faço parte de um grupo, né, eu sou a fundadora, mas eu tenho sócios e o meu tamanho é este aqui. Exato, exato. É como você... Agora, né? Fernanda, o nosso telespectador aqui hoje, ele pode estar vivendo um momento onde ele pode ter faturado bem, a empresa dele pode ter andado bem, mas ele chegou num ponto onde ele não consegue ver mais para onde ir, não vê o futuro, ele está se sentindo limitado. Que dica você daria para essa pessoa
Até pensando nessa questão de uma escala global, né? Você citou ao longo da nossa conversa algumas situações onde você foi além para poder dar um serviço ainda mais exclusivo para seus clientes, como, por exemplo, fez a entrega da bolsa em Dubai, né? Ao invés de fazer uma entrega no Brasil. Então, que dicas você daria para esse empresário hoje de como ele pode ir além no negócio dele hoje? Perfeito. Eu acho que são dois caminhos. O primeiro caminho é: olha para o teu negócio, vê em qual dado, assim, qual momento você esteve num auge e o que você fazia. Porque, infelizmente, quem é empresário se perde um pouquinho, porque inova, faz coisas diferentes, mas às vezes tem coisas que já deram certo e que por algum motivo você parou de fazer. Então, olha dentro do teu DNA, do DNA da tua empresa, quando você nasceu, qual era o propósito, o que é que você fazia que te levou a um lugar onde dentro do teu percurso você quer voltar para fazer isso aqui que você fazia. Pega, por exemplo, o teu maior mês de faturamento ou o teu maior mês de aquisição de cliente. Pega um indicador importante, eu acredito que faturamento, não só faturamento, mas de lucro. O que você fez nesse mês que te deu mais lucro? Volta na essência. E eu acho que é muito importante você também ter um mentor, você ter uma consultoria, alguém que saia um pouco dessa emoção, que tenha isenção emocional, que vai dizer esses são os caminhos e que tenha também conhecimento técnico, habilidade, que tenha construído, que esteja em um determinado lugar que você gostaria de estar. Buscar também entender que os negócios hoje, eles são sem fronteiras. Minha sócia, ela é americana, né? Então, assim, a gente não pode achar que são só pessoas da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso país. Não. Dubai, por exemplo. Dubai eu adoro. A primeira vez que eu estive em Dubai para falar sobre BioBag foi no ano de 2022, né? E me chama muita atenção. Desde então, eu sempre volto, eu levo um grupo de empresárias, de clientes, a gente sempre tem uma experiência lá em Dubai. E, assim, é um lugar que te possibilita você ter contato com pessoas do mundo inteiro. E eu acho uma praça, uma região, inclusive, excelente para você testar. Dubai é um lugar que a gente flerta bastante para a gente ter uma operação braço internacional lá, sabe? Acho legal, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso. Inclusive, é um ambiente que respira isso, que movimenta muito luxo, isso, né? Diariamente. É luxo. Sem contar que lá tem um fator bem mais positivo e favorável, que é a questão da segurança, tanto jurídica quanto a segurança de segurança mesmo, né? De problemas, de assalto, de roubo. Enfim, lá é outra... É uma realidade totalmente diferente, né? Sim. Não tem o que falar. Não, Dubai é sensacional. E é um hub, né? É um hub. Dali você vai para qualquer outro país, você está no centro do mundo. E é justamente isso que o governo de Dubai vem traçando nos últimos 50 anos dos Emirados Árabes como um todo. É justamente se tornar esse hub de negócios. É um lugar onde você se conecta com pessoas no mundo inteiro. E, inclusive, tem acesso a várias experiências e vários produtos totalmente exclusivos. Você sabe que as marcas, elas lançam, inclusive, alguns determinados modelos ou cores exclusivas para Dubai. Eu lembro que quando fui em 2022, eu vi uma mini Lady Dior. Essa peça você só encontra aqui. Né? Até pelo tipo de clientes, de carteira de clientes, porque Dubai não são só as pessoas que moram lá, mas as pessoas que têm em Dubai um calendário nacional, assim, um calendário anual que todo ano vai. Eu, por exemplo, geralmente em novembro estou em Dubai. Exato. É engraçado, eu tenho um relógio que ele só existe em Dubai. Né? É uma marca que vende, esse modelo só existe lá. Só existe lá. E eu até fiquei, na época eu ainda não conhecia isso, e aí eu comecei a pesquisar e tal, falei, caramba, que interessante, não existe para vender fora dos Emirados Árabes. Então, é bem interessante isso. Fernanda, é um prazer te ter aqui hoje. Bom, espero que você volte mais vezes, vai ser muito legal. A sua visão de negócio, você como empresária, como pessoa, nossa, me trouxe vários insights aqui. Obrigada. É um mindset sensacional. É um prazer realmente ter você aqui hoje. Obrigada, um prazer. Quando você precisar e vocês precisarem, o BioBag está à disposição sempre para levar, estar presente em momentos. E só para finalizar, uma coisa super importante que eu esqueci de falar, eu acho que as pessoas sempre lembram como as pessoas se sentiram quando estavam com você. E eu falo que a BioBag está sempre presente nos melhores momentos dos clientes. Por quê?
Em 6 anos de operação, eu não me recordo de alguém que nos procurou, eu vou ter um velório e eu quero ir com uma Chanel 255, ou eu vou ter uma audiência de divórcio. Não, as pessoas procuram porque é uma festa, uma viagem, é um momento, então a gente constrói memórias. Me lembra muito o fato de uma cliente nossa que alugou uma bolsa edição limitada da Fendi, que era a mãe de uma formanda de medicina. Ela disse que quando ela chegou na formatura e ela foi vista com essa bolsa, ela se sentiu tão feliz, então ali marcou, porque era um dos melhores momentos da vida dela. Então eu acho que você também que tem um produto ou um serviço, você tem que pensar como você pode criar memórias, conexões e marcar de maneira positiva a vida do seu cliente, né? Você oferecendo um produto, um serviço, uma experiência, mas é como você faz com que a pessoa que você está se relacionando se sinta tendo contato com você, com o seu produto, né? Falou tudo. E hoje eu me senti feliz, né, de estar aqui, então quero compartilhar, reforçando isso, de participar do seu podcast. É um privilégio para mim. Muito obrigada. Imagina, o prazer é meu. É incrível você estar dizendo isso. É um paralelo muito grande com a memória olfativa. Por exemplo, algumas marcas, você compra um produto, você sente o cheiro, o perfume, aonde tu vai, qualquer lugar do mundo, você sente aquele cheiro, você automaticamente se lembra daquele momento, lembra daquela marca. É exatamente isso, você criou algo na mente dos seus clientes que toda vez que ela pensar num momento legal, de celebração, ela vai pensar: eu preciso de uma BioBag. Isso é sensacional. Isso é muito legal quando a gente manda a bolsa para cliente, vai na Dust Bag e a gente tem um cheirinho que é nosso. Aí tem clientes que falam: chegou o cheirinho da BioBag aqui em casa. É muito bom. Legal. Que legal. Fernanda, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, se existe algo que você deve levar desse papo hoje, é que o dinheiro flui para onde há eficiência e inteligência. A posse e o troféu do passado, o acesso e a otimização de recursos são a moeda do futuro. Quem não entende o jogo global e as novas dinâmicas do mercado do luxo vai continuar pagando caro para tentar parecer aquilo que os verdadeiros executivos já são. Eu sou Abner Saab e este foi o Abner Saab Talks de hoje. Fiquem afiados, joguem grande e até a próxima.